Estamos de volta no DF em Pauta, jornalismo de qualidade, credibilidade acima de tudo e com responsabilidade com a verdade. E hoje aqui nós agradecemos a presença de todos vocês que acompanham o nosso jornal, que estão sempre conosco. Deixe o seu like, marque os seus amigos, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante disponibilizarmos o máximo possível de conteúdo de qualidade a todas as pessoas. Hoje nós estamos aqui no DF em Pauta, em especial com um pré-candidato a deputado distrital e hoje deputado distrital da Câmara Legislativa, deputado Eduardo Pedrosa, do União Brasil. Seja muito bem-vindo aos estúdios do DF em Pauta, que recebe o senhor com muita alegria e com muito respeito. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Johnston, que eu agradeço, quero agradecer de coração pelo convite, estar aqui com vocês do DF em Pauta. Agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, que vão nos acompanhar, que vão ter acesso a esse conteúdo. E dizer da alegria que é poder estar aqui, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, de debater temas importantes da cidade, de comunicar com a população, entendendo um pouco das dificuldades e também podendo transmitir um pouquinho daquilo que a gente gostaria de fazer, até para a gente poder ter uma devolutiva da comunidade e trabalharmos juntos. Obrigado. Acho pouco provável que alguém não conheça o senhor, deputado Eduardo Pedrosa, mas quem é Eduardo Pedrosa? Johnston, eu entrei na política, eu tinha 21 anos. Né? Eu acreditava que eu podia mudar o Brasil. Eu hoje, 15 anos depois, continuo acreditando nisso e trabalhando para isso. Quando eu era criança, eu era muito tímido. Todos os meus amigos jamais imaginariam me ver participando, né, de uma eleição ou como parlamentar ou algo do tipo. Até falar em público era difícil. E sempre foi uma pessoa muito família, né, que tentou sempre se aproximar de pessoas, que gostava de pessoas, apesar de toda essa timidez. Gosto muito de conhecer novas histórias, de compartilhar de novas histórias e de ajudar a realizar coisas importantes na vida das pessoas. Acho que o Eduardo Pedrosa é um idealista, digamos assim, com muita vontade de fazer e com disposição para trabalhar e lutar pela população e mostrar que a juventude pode participar da política. Deputado, o senhor já tem 2 mandatos. E quais foram os pontos que o senhor lembra e fala, esses foram muito bons, esse eu consegui, eu estou satisfeito com isso? Johnston, acho que a gente nunca esquece a primeira lei aprovada, né? Quando a gente está ali no plenário e aprova um projeto de lei e você fala assim, ó, eu deixei agora uma marca, né? Você começa a deixar uma marca. Então eu me lembro muito desse episódio, que foi o primeiro projeto de lei que eu aprovei. Na época era um projeto que falava com relação à igualdade para os homens e as mulheres nas competições esportivas com relação à premiação que tivesse recurso público. Então o governo foi lá e promoveu uma ação que é uma competição de skate. O homem ficou em primeiro lugar e a mulher ficou em primeiro lugar. Os mesmos vão receber a mesma premiação. Antigamente tinha premiação diferente, mesmo sendo um evento promovido pelo governo. Foi um projeto que a gente aprovou logo no início, para mim foi muito marcante. Depois, eu me lembro muito também de um dia, meus primeiros dias de mandato, quando eu assinei um documento dizendo que eu não utilizaria algumas benesses da Câmara, que eu não usava verba indenizatória e tal, que foi uma linha que eu decidi seguir de austeridade e responsabilidade com o mandato. Entendo aqueles que utilizam, mas eu entendi que na época eu tinha o meu carro, eu tinha minha estrutura, eu entendi que eu poderia ajudar economizando para que esse dinheiro pudesse ser investido em outras áreas. E também agora alguns projetos marcantes no meu último mandato, né, nesse que a gente vem tocando. O Centro de Referência do Autismo, a inauguração para mim foi muito especial, porque era uma causa que eu trabalhei muito. A gente teve muitos desafios, teve que ter muito convencimento a nível de relacionamento político, e a gente conseguiu fazer esse Centro de Referência do Autismo. E alguns dias atrás, quando a gente conseguiu publicar aí o nosso edital do Hospital de Doenças Raras, que é uma pauta que eu trabalho também há algum tempo. Foram 5 anos de muita luta para fazer o projeto, viabilização de recursos, e a gente agora tem o edital publicado, a licitação acontecendo, um projeto que vai sair do papel, mas que eu quero ver funcionando, né? Quero acompanhar esse processo todo. Daí também a nossa pré-candidatura à reeleição, para que a gente possa concluir aquilo que a gente começou lá atrás. O senhor pode entender, então, que esse projeto seria o mais importante de todos esses 2 mandatos? Eu acho que essa questão do Centro de Referência do Autismo foi um projeto muito importante, porque a gente plantou uma sementinha, né, e a gente fez o primeiro, e foi uma luta muito grande. Acho que a gente conseguir levar isso para todas as cidades, nós vamos deixar um grande legado para a comunidade.
eu colocaria esse talvez em primeiro lugar nesse momento, porque é algo que já está acontecendo. Né? Hoje já está atendendo mais de 100 crianças aqui no DF. A gente agora quer ampliar esse serviço, que eu entendo que tem que ser para adulto e adolescente também. Então a gente está com esse foco de levar isso para perto das cidades, com essa ampliação da faixa etária, para que a gente possa dar a oportunidade de todos terem o acesso ao diagnóstico, às terapias, que hoje é uma dificuldade enorme de conseguir pelo governo. A gente acompanha sempre as redes sociais do senhor, todos os trabalhos que vêm sendo realizados, e dentro de tudo aquilo que já foi feito dentro dos 2 mandatos, existe algo pendente que você olha assim e fala, puxa, eu queria ter feito isso aqui, ainda não consegui? Tem uma coisa que eu tenho feito até um movimento para conseguir, que é o Hospital do Câncer, né? A gente avançou nessas pautas, igual eu disse, mas o Hospital do Câncer a gente vem falando sobre. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer na Câmara. Conseguimos algumas coisas dentro da pauta, mas eu entendo que a gente precisava ter um hospital de referência no DF, assim como nós temos em São Paulo e outros estados no Brasil. Não me conformo em ver na capital da República a gente não ter uma unidade dessa, né? Então eu quero ver um Hospital do Câncer funcionando aqui no Distrito Federal. É algo que eu ainda não consegui tirar do papel, mas que eu vou continuar lutando muito para que isso aconteça. A nível de infraestrutura, tem várias obras em várias regiões. Eu posso citar uma específica, que é a passagem da Buriti para o ProDF, ali na Ponte Alta, no Gama, onde eu tenho feito um trabalho com a comunidade, muito próximo. E é uma obra que eu gostaria de deixar lá, que eu tenho certeza que vai mudar a realidade das 2 cidades. Agora é real. A Ponte Alta também é uma cidade. E a gente vai estar conseguindo mudar a realidade daquela comunidade como um todo. E aí, entrando nesse ponto que o senhor começou a falar agora sobre a questão da saúde pública, como o senhor avalia, hoje o senhor é deputado também da base do governo, como o senhor avalia a saúde pública no DF? Acho que tem que melhorar muito. Né? Tem que melhorar muito. A primeira iniciativa da governadora eu achei bem interessante, que foi cortar recursos para festas e investir esse recurso na saúde. Agora precisa ter o quê? Não adianta nada você ter um prédio bonito, maravilhoso, estrutura, se você não tem médico para atender as pessoas, se você não tem profissionais. Nós vamos conseguir resolver essa questão. Aí é a nível de colocar mais gente e também motivar esse pessoal a continuar trabalhando. Para isso, precisa de estrutura, remuneração, precisa que tenha um ambiente favorável para que os profissionais queiram trabalhar hoje na Secretaria de Saúde. A gente sabe que muita gente prefere trabalhar na clínica particular ou no IGES do que trabalhar na rede. Então, para que isso se torne atrativo novamente, para que a gente possa ter uma metodologia de controle, mas também de gratificação e de valorização de quem trabalha bem, a gente precisa mudar muita coisa no DF. Não adianta a gente falar de saúde pública, igual muitas pessoas falam, vou resolver a saúde, mas fala de maneira superficial. Não, você tem que se aprofundar e tentar entender um pouco do que é necessário fazer para que ela funcione. Encarar temas polêmicos e difíceis. É muito fácil falar que, nós vamos resolver e tal, e ficar por aquilo ali mesmo numa questão superficial. A gente tem que se aprofundar. Né? Então, eu estou tentando fazer isso, levantar essa discussão, ouvir a população. Acho que é um momento super oportuno para isso, muita gente falando sobre. A gente tem casos no Brasil que a gente está vendo que a saúde tem melhorado em alguns estados. Se pegar o próprio estado do Goiás, aqui antigamente a gente falava que o pessoal vinha muito no DF utilizar a nossa rede de saúde. Ainda vem, mas hoje muita gente do DF vai usar o sistema de saúde do estado do Goiás também, que evoluiu bastante. Então é importante a gente tentar entender o que está sendo feito para avançar. Envolvimento com tecnologia, integrar os sistemas da rede da secretaria. Acho que é um absurdo a gente ainda não ter essa integração. Eu vejo que existe uma boa vontade do governo de fazer isso agora com a criação dessa nova secretaria de integração digital, mas isso precisa ser de papel rápido. Na verdade, a função do deputado de si também está fiscalizando esses pontos. Porque também não adianta o deputado chegar e falar, não, eu vou fazer tal coisa, e não é uma atribuição do deputado, muitas vezes. Eu acho que uma das principais coisas que um deputado da base pode fazer é ajudar com ideias, é ser construtivo. Essa política destrutiva da gente só falar mal, ou da gente só pensar às vezes num mandato ali, eu vou ficar aqui na minha. Se você tem uma relação com o governo, usa dessa relação para levar sugestões, ideias, para ajudar a construir algo que seja relevante. E ajudando fiscalizando também. Quando você vai fiscalizar a unidade de saúde, você vê que não tem um profissional, que você fala para o governo, tinha que ter 4, tem 2 lá hoje. Você está ajudando o gestor, você está ajudando o governo a tentar melhorar um serviço para a população. E ao mesmo tempo fiscalizando. Ao mesmo tempo fiscalizando, fazendo o papel que a gente tem por obrigação como parlamentar fazer. A gente é eleito pelas pessoas. Né? A gente fala assim, você tem uma proximidade com o governo. Mas quem que é o nosso chefe? É a população. Nós somos servidores públicos. A gente recebe o nosso salário para poder prestar um serviço para a comunidade, para a população do Distrito Federal.
né? E é a eles que a gente deve satisfação. E automaticamente é a população que reclama o tempo inteiro: eu estou com dificuldade aqui, a minha fila de atendimento, a UPA, estou com isso, posto de saúde. E como é esse seu contato com a população nesse ponto específico, mesmo sendo deputado de base? Tenho visitado todas as cidades, tenho feito agendas em todos os cantos possíveis que o pessoal me convida para tentar entender a realidade de cada lugar. Cada comunidade tem uma realidade diferente. Tem lugar onde a gente vai que o pessoal fala bem assim: aqui a dificuldade da gente é que não tem um médico no posto de saúde. Tem outros lugares que a gente já vai que o pessoal fala: não, aqui o problema não é esse, aqui o problema é que a gente tem uma distância muito grande para o hospital porque nós estamos numa área rural e não tem nenhum tipo de transporte se a pessoa precisar se locomover. Aí tem outro lugar que não, vamos fazer um hospital, mas até o hospital funcionar, por que não faz nossa UPA funcionar? Então, cada lugar tem sua peculiaridade. A gente tem andado, ouvido bastante a população. Eu cheguei a fazer algumas vistorias em unidades de saúde. Eu cheguei pela Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer, por exemplo, a levar a Defensoria Pública, o Conselho Regional de Medicina, a OAB, todos junto comigo para visitar as unidades onde tinha um atendimento ao paciente com câncer. A gente ia para o hospital, via como o atendimento estava funcionando, identificava gargalos, elaborava um plano de ação, levava como sugestão para o secretário, via como estava a implantação das sugestões que a gente propôs. Então a gente tentava ser construtivo e aproveitava ali, né, fazendo nosso trabalho de fiscalização, e já tentava também identificar pontos onde poderia destinar uma emenda parlamentar, por exemplo, para melhorar um serviço que a gente poderia fazer, digamos assim. Então, numa vistoria, por exemplo, dessa hospital de base, eu andando lá, identifiquei que tinha uma sala que estava sendo preparada para colocar um acelerador linear, para garantir radioterapia para as pessoas que precisavam desse atendimento. E que não tinha o equipamento e não tinha o recurso para isso. Fui lá, negociei com o governo, levei uma sugestão, a gente correu atrás do orçamento, conseguimos o dinheiro, depois foi comprado o equipamento de 10 milhões de reais para garantir radioterapia para aquelas pessoas que até então não tinham na rede pública aqui no DF. Então esse é muito o trabalho do parlamentar: fiscalizar, levar a sugestão, tentar construir essas pontes e tentar ajudar a resolver os problemas. Ninguém elege ninguém para falar que você tem um problema. A gente elege as pessoas para que elas escutem os problemas que a gente está identificando, que a gente sofre no dia a dia, e ajude a resolver. O que a gente quer é a solução. Então, acho que um representante ele tem por obrigação tentar trazer essas respostas, e é isso que a gente tenta fazer todo dia. Um outro ponto muito importante que a gente precisa abordar é, por exemplo, qual que é o olhar do seu mandato, desses 2 mandatos, para a área da educação, que é um ponto muito necessário de observação para toda a população do Distrito Federal. Primeiro que eu acho que a gente precisa entender que a educação começa valorizando e cuidando dos profissionais que fazem a educação. Né? Eu gostaria de até responder em alguns tópicos aqui de maneira bem breve. À vontade. É uma questão de remuneração dos profissionais que estão ali dentro daquela unidade educacional, de estrutura de trabalho. Então eu falo muito, por exemplo, com relação à questão da inclusão. Agora, como é que nós vamos discutir inclusão se a gente tem dentro de uma sala menos monitores do que era necessário, com muitas crianças? Nós estamos submetendo os profissionais a uma estrutura inadequada de trabalho. E a criança é um processo de segregação. Né? Então esse é um ponto que a gente tem que destacar. E terceiro, a gente pensar na saúde mental dos profissionais que estão também trabalhando nesse ambiente. Então eu penso que hoje nós temos muitos professores que estão adoecidos, né? Que estão passando por situações muito difíceis. Por quê? Falta estrutura de trabalho, pressão no ambiente educacional. A gente precisa pensar nisso também. O absenteísmo dentro da rede pública de educação é muito grande. Né? O presenteísmo também, aquele profissional que às vezes está ali, mas está com a cabeça em outro lugar porque está com outro problema. Então, a gente precisa tentar entender isso e trabalhar nesses gargalos. Eu tenho falado muito de inclusão, então é um tema que a gente tem tentado se aprofundar mais. Eu tenho falado muito da necessidade dos monitores para garantir um melhor atendimento para as crianças e também um suporte melhor para os profissionais que estão dentro das escolas do nosso Distrito Federal. Tem uma questão muito de segurança, e eu lembro muito que o pessoal falava na Câmara de colocar detector de metal e tal. Acho importante, claro, a gente buscar todas as medidas de segurança possível para dentro do ambiente escolar. Mas o mais importante de tudo, que eu vi pouca gente falando e que a gente precisa falar, é o quê? Gente, por que nós não temos psicólogos escolares, por exemplo? Por que nós não temos um trabalho de integração entre o social e as escolas? A gente tem que ter uma integração melhor para poder garantir, se tem algum problema no núcleo familiar ali, que aquele menino está passando isso, está vindo para dentro do ambiente escolar, que o Estado vá atuar de alguma forma, né, para promover o melhor para ele, para que a gente não atue só depois que algo aconteceu, de forma preventiva. Né? Eu vejo hoje
inúmeras situações acontecendo e o conselho tutelar sendo demandado. Será que a gente não poderia identificar muitas dessas coisas e atuar dentro das escolas, integrando com a área social, integrando com a saúde? Então essa integração eu acho que ela é importante e é uma coisa que também tem que ser dita. Muito bom. O Distrito Federal ele vem crescendo constantemente. Embora o senhor more em uma região administrativa, mas foi eleito para ser deputado distrital para todas as 37 regiões administrativas. É até difícil fazer essa pergunta, porque só vai ter, vamos dizer assim, dificuldade para jogar nessa pergunta. Qual seria hoje, dentro das 37 regiões administrativas, um lugar mais importante ou mais necessário para os olhares tanto dos distritais como do próprio governo? Olha, é difícil dizer isso porque cada cidade tem uma dificuldade. Então, cada lugar tem as suas necessidades que a gente tem que tentar trabalhar para ajudar a resolver. E para cada pessoa ali, aquilo é muito importante. Vou dar um exemplo. Eu falo muito do trabalho nas cidades satélites. E eu acho muito importante a gente olhar, principalmente por essas cidades mais distantes, pelas cidades que estão mais na ponta, porque os serviços têm que chegar lá. Então, é um desafio para o governo olhar primeiro pelas cidades satélites. Por conta dessas necessidades, os serviços irem até as pessoas para facilitar o acesso a essa população. Segundo, quando a gente começa a identificar as dificuldades, eu vejo, por exemplo, que o plano piloto é uma população muito idosa. Você tem calçadas muito ruins. Então você vai ter uma dificuldade muito grande das pessoas poderem se locomover, de acessibilidade, que são coisas básicas. Então, eu não posso também abandonar essas pessoas. Então, em geral, todas as cidades têm as suas demandas. Eu acho que esse mapeamento é importante. É a gente saber o que tem de prioridade para cada lugar. Olha, o governo tem que estar presente em todas as cidades, todo mundo paga imposto igual. Então é difícil você virar e falar assim, aqui é mais importante que ali, sendo que o morador daqui paga os seus impostos e vive como o da outra cidade. Nós temos que cuidar de todo mundo. Então, isso dá mais trabalho? Dá. Eu, por exemplo, ando todas as cidades. Dá muito trabalho, porque você anda todas as regiões. Porém, é o seguinte, a gente também consegue ter uma visão melhor do que é prioridade para cada lugar, porque o filtro da gente fica mais apurado com as reuniões que a gente vai fazendo em cada cidade, entendendo a demanda de cada lugar. Então é difícil falar de um lugar específico, mas assim, não é querendo que não responder a sua pergunta, é porque realmente eu entendo que cada cidade tem a sua demanda e que é possível da gente resolver com os recursos que a gente tem. Nós estamos na capital da República, o nosso orçamento é um orçamento gigantesco. A gente só precisa ter organização para encaixar as coisas e delimitar prioridades. Isso é excelente, essa resposta, porque o Distrito Federal ele é como se fosse o Brasil inteiro. Cada região no Brasil tem uma particularidade, tem uma necessidade, o Distrito Federal não seria diferente, né? E aí, quando a gente começa a falar, por exemplo, também sobre empregabilidade, né? Sobre geração de renda, como incentivar isso, esse empreendedorismo dentro das regiões administrativas, cada uma com uma vivência absolutamente diferente, com um povo cada um diferente do outro? Bom, primeiro fomentando a atividade comercial local. Então acho que tem algumas cidades do DF, que precisam de áreas de desenvolvimento econômico. A gente precisa conseguir áreas de desenvolvimento econômico em algumas cidades. Nós precisamos levar os serviços do governo relacionados à capacitação profissional, a desenvolvimento de empresas para a comunidade. Valorizar os bons empreendedores para que eles possam continuar desenvolvendo sua atividade comercial. Fomentar atividades na ponta para incentivar e dar para quem está querendo começar um negócio condição de fazê-lo, com o apoio do Estado. Então, acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala de buscar criar oportunidades para as pessoas dentro das cidades. E entender a peculiaridade de cada lugar. Então, outro dia eu estava visitando Braslândia, por exemplo. Braslândia é uma cidade distante. Então, a pessoa às vezes quer trabalhar e estudar, ou ela quer trabalhar perto de casa, porque a distância leva muito tempo para ela chegar aqui no plano e voltar para lá, por exemplo. Por que não a gente não colocar uma universidade do Distrito Federal lá para garantir para as pessoas que moram lá que vão ter acesso a um curso superior que vai lhes gerar oportunidade na sua área? Então, lá tem muita agricultura, então algo na área de agricultura, para a gente conseguir dar oportunidade do pessoal estudar ali, que às vezes trabalha e estuda ali próximo, a pessoa vai se desenvolver, Então, são coisas complementares. E o que eu penso é buscar essa independência econômica para a cidade satélite do Distrito Federal hoje, que tem muito potencial, mas que muitas das vezes, por falta de apoio, nesse início da jornada do empreendedorismo, de montar um negócio ou de sustentar o negócio nas primeiras dificuldades, as pessoas acabam tendo que optar por buscar um emprego CLT ou algo do tipo e não conseguem manter ali os negócios funcionando. Isso são
esses negócios, esses empreendedores vão gerar oportunidade de emprego para outras pessoas. Daí a gente fala das áreas de desenvolvimento econômico. Quando nós falamos sobre essa questão da geração de emprego, de renda, área de desenvolvimento econômico, logo depois a gente esbarra num ponto muito importante, a questão da segurança, que o comerciante, que a própria população fala sobre a importância de atualizar a segurança, cada vez mais trazer infraestrutura para todas as forças policiais. Como que poderia ser feito esse trabalho com a segurança nesses lugares que você já vai desenvolvendo, porque você traz um crescimento, né? Eu vejo o seguinte. Primeiro é você ter mais presença física, mais profissionais da área da segurança, nomeados no governo, trabalhando. Nada vai substituir a presença de um policial na rua, né, dessa atuação ostensiva. É necessário que isso aconteça. Se você vê que tem ali um policial, a pessoa às vezes vai deixar de fazer algo errado, porque sabe, se eu fizer, vou me pegar ali na frente e tal. Acho que isso é básico. Quando a pessoa sente a ausência do Estado, fala, não, aqui nunca vem polícia. É natural que o risco seja muito maior. Segundo, envolvimento de tecnologia. Então hoje você tem o DF360, que é um programa muito bacana, de monitoramento. Nós temos rede de câmeras. Você pode colocar uma câmera no seu estabelecimento hoje e vincular a rede do governo para que o governo possa monitorar e acompanhar em tempo real o que está acontecendo ali ou depois buscar os registros de alguma ocorrência que tenha acontecido. E isso muitas vezes nem é divulgado. E é uma ação importantíssima. Importantíssima, é um programa novo, é um programa que está mudando do Distrito Federal e a gente precisa divulgar isso para que as pessoas possam aderir. Né? A gente tem falado muito disso. Então, o envolvimento com tecnologia pode ajudar demais, né, essa atividade. E, por último, iluminação pública. Mas iluminação pública, sim. Onde você tem iluminação pública ruim, ermo, você acaba tendo um índice muito maior de ocorrências. Onde você tem uma boa iluminação pública, as pessoas se sentem mais seguras. Né? As pessoas estão num ambiente mais propício a desenvolver uma atividade econômica, a morarem, a transitarem, enfim. Então, é um ponto fundamental também entender esses pontos focais para melhorar a iluminação pública, tanto de acesso às empresas. Então a pessoa para na parada de ônibus, até chegar na empresa ali, como é que é o trajeto que ela faz? Tanto no lugar onde as empresas estão instaladas. Bacana. E aí, nós temos também um dos pontos que são muito importantes, é a nossa juventude, cada vez mais aumentando. O número de jovens aqui no Distrito Federal tem estado muito alto. E como dar opções para esse jovem, tanto no início do mercado, como no esporte, como oportunidades de cursos de preparatório, porque ele sai ali muitas vezes do ensino médio totalmente despreparado, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho, né? O jovem, eu observo hoje que o jovem ele precisa de capacitação profissional. Então hoje o que eu tenho visto muito? Você pegar todos os países no mundo, né, vamos começar a olhar o que está sendo feito na Europa. Nós temos muitos jovens lá que eles estão tendo acesso à formação técnica. Antigamente o pessoal saía da escola já com formação técnica, hoje não tem mais isso, né? Então acho que essa questão da formação técnica é algo muito importante, porque é o emprego entre o emprego de entrada, digamos assim, e o ensino superior. Então a gente precisa buscar mais isso. Tem que ter uma política de governo que incentive as empresas a contratarem jovens para que eles tenham as primeiras oportunidades. Então, o jovem está tentando, às vezes, um emprego, chega lá na porta da empresa, mas você não tem experiência, como é que eu tenho experiência se ninguém me dá oportunidade? Né? E o próprio Estado promover ações nesse sentido também. Então, o próprio governo contratar muitos jovens, dando oportunidade para eles poderem estar trabalhando no dia a dia, eu acho que é uma ferramenta também importante. Capacitação profissional. Hoje os empregos estão mudando muito. A gente estava falando aqui, por exemplo, eu estava vendo ontem uma reportagem falando de agricultura, né? Que hoje nós já temos 400 mil drones voltados para a agricultura no mundo, né? Trabalhando nas lavouras, né? Nessa atividade. Então a pessoa está deixando de fazer o trabalho braçal para ela poder hoje estar operando um drone, né? Que é um emprego novo. Então o que a gente tem que fazer é garantir que essas pessoas consigam ter acesso a essa capacitação e façam essa transição dos novos empregos que estão surgindo nesse novo momento do mundo da gente, né? Não só do Brasil, mas do mundo. E para os jovens, eu acredito que pode ser uma grande oportunidade também a gente capacitar muitos jovens na área da tecnologia, os novos empregos, e ajudá-los a entender que tem empregos que vão ser CLT e tal, outros vão ser empregos voltados para o empreendedorismo mesmo, o jovem empreender, o jovem desenvolver novas atividades econômicas, o jovem inovar. O mundo está muito diferente, muitas coisas novas estão dando certo, então
é importante a gente incentivar isso também na juventude. Muitos deles vão buscar geração de renda. Hoje, com a internet, você consegue, às vezes, fazer um vídeo, produzir um conteúdo e A gerar renda. inteligência artificial hoje domina o mundo. Sem necessariamente você estar ali com um emprego formal, né, estabelecido. Então, é uma coisa importante para a gente também sempre tentar entender e trazer para a política. E aí, agora nós estamos entrando numa fase, vamos dizer assim, mais turbulenta e ao mesmo tempo delicada, que é o período eleitoral. Já estamos, inclusive, no período de defesa eleitoral. Isso. Como tem sido a sua avaliação, já em 2 mandatos, buscando a reeleição aí para um possível 3º mandato para deputado distrital, como tem sido a sua avaliação para o cenário que tem se apresentado no movimento da política do Distrito Federal? Bom, a política do Distrito Federal, a gente tem visto um movimento lógico a mais à direita. Agora, o cenário está muito aberto, né? O que eu sinto é que o cenário nacional ele está muito em voga nesses últimos tempos. Então, o pessoal meio que esqueceu do local. A partir de agora que acabou a Copa do Mundo, nós vamos ver uma grande virada de chave. Acho que as pessoas vão começar a olhar agora e realmente tentar entender quais são as opções. Parar de secar a Argentina. E vão começar a entender um pouco de política. Mas é mais ou menos isso. E olha que eu sei que a Argentina também, tá? Mas, então eu vejo dessa forma. Hoje eu acho que o cenário eleitoral está muito aberto, até pelas indefinições nacionais, numa política que está sendo muito decidida no Brasil por conta da polarização ainda. A gente já começa a sentir um movimento de rejeição à polarização, mas ainda é um movimento que não ganhou escala, digamos assim, porque ninguém a nível nacional conseguiu performar ainda, mostrando que uma outra opção de via se tornaria viável. Isso está movimentando os estados também. Hoje o senhor faz parte do União Brasil, que está federado União Brasil e PP. União Progressistas, isso. Como está a sua avaliação para esse jogo que não parece ser fácil? Pensando no DF ou no Brasil? No DF. Pensando no DF, eu vejo a Celina com um governo bem atuante, né? Nesse primeiro momento, mostrando muita movimentação mesmo nas cidades, obras, né, conquistas, realmente muito trabalho, a gente vê que o volume de agenda é enorme. Então, a nossa pré-candidata é a pessoa que é próxima da gente, do nosso partido, para quem a gente torce. Agora é ver os adversários, né, e tentar entender um pouco de como que vai ficar composto esse jogo político, quem vai ser candidato ao Senado, como vão ficar as composições dentro de cada linha política ali, para a gente ver como que isso vai se desenrolar ao longo da eleição. Eu sinto que hoje ainda existem muitas indefinições na cabeça do eleitor e também da gente da política, né? Então esperar para ver e ver como é que as coisas vão se desenvolver nos próximos dias. Mas nós estamos bem posicionados, né? Eu acredito muito no trabalho da Celina. A gente tem um grupo de deputados muito atuante também, então é um time muito bom, muito forte. Bons pré-candidatos a deputado federal. A gente tem um partido, uma junção partidária, né, que é essa federação hoje muito bem consolidada no Distrito Federal, com bons quadros, a gente tem um potencial muito bacana. Dentro dessa federação, agora pensando no Distrito Federal, especificamente para o cargo que o senhor busca, que é a reeleição a deputado distrital, o senhor consegue acreditar, dentro da perspectiva do trabalho realizado pelo grupo, que vai aumentar o número de cadeiras? Hoje tem 3, né? Que é Eduardo Pedrosa, deputado Pepa e Daniel de Castro. Que vai aumentar, vai manter a quantidade de cadeira com o cenário que se apresenta? Olha, eu hoje penso que os partidos grandes eles vão ter mais condição de eleger mais deputados, naturalmente, né? Pelas nominatas e pela força partidária. Pelas candidaturas majoritárias também, que naturalmente puxam, né, os pré-candidatos a deputado distrital, federal e tal. Para deputado distrital, eu tenho muita segurança e convicção de que a gente elege 3 deputados distritais. Eu vejo a possibilidade da eleição do 4º. Então, hoje eu acho que cabe a nós, né, performarmos na eleição. E se todo mundo for bem, a gente tem condição de estar entre
Talvez um seleto grupo que eleja 4 deputados distritais, 1 ou 2 partidos devem fazer 4 deputados distritais. Para fazer máximo. 4 deputados, hoje a legenda precisaria de quantos votos? Mais de 215, 220 mil votos. É voto, hein? É muito voto. É muito voto. É muito voto. É possível, mas é muito voto. Agora, 3 a gente tem muita segurança que faz. Eu vejo algumas pessoas falando em 5, né, em outros partidos, não acredito que nenhum partido vai eleger 5 deputados distritais. Rapaz, é uma expectativa bem positiva. 5? Eu não acredito. Né? Teria que ter alguém fazendo uma votação muito expressiva e todo mundo performando muito bem. E do jeito que ficou composto o cenário, com os partidos, ficou tudo muito dividido. Então, não consigo encontrar matemática que isso aconteça. Nem para a gente, nem para os outros. O senhor é um deputado bem transparente nas suas ações, 2 mandatos. Se o eleitor hoje, seu eleitor, ou o eleitor que hoje muitas vezes não tem ninguém, embora não possa pedir voto ainda, mas ele pode acompanhar e deve, né? Porque ninguém melhor do que o eleitor para poder, o cidadão do Distrito Federal, para poder acompanhar cada detalhe. Como que as pessoas que acompanham o DF em Pauta podem acompanhar o seu mandato? Se entrar nas redes sociais, né? Eu peço para que me sigam, antes de mais nada, Eduardo W. Pedrosa, minhas redes sociais, no Instagram, TikTok, X, YouTube, né? São várias redes aí. Gente, eu tô aprendendo, tá? Eu ainda tô evoluindo. Antes eu usava só mais o Instagram, agora a gente já tá em tudo quanto é rede, então acompanha a gente nas redes todas aí. E tentar acompanhar a gente também no cotidiano. Acho que assim, as ações que a gente promove, quando a gente às vezes faz mobilização nas cidades, a pessoa puder participar e ouvir um pouquinho do que a gente tem para dizer. Às vezes ir para poder fazer uma pergunta, um questionamento. Tô com uma dúvida, tô vendo que vai ter uma reunião ali, eu vou lá para perguntar alguma coisa. Não tem problema nenhum. As minhas reuniões eu sempre faço da seguinte maneira: a gente abre, fala um pouquinho das nossas ideias e abre um espaço para a comunidade falar. Escuta o que as pessoas têm para dizer. Então, quer fazer uma crítica, quer levar uma sugestão, não tem problema nenhum, a gente está lá para ouvir, para tentar entender um pouquinho das dores que cada pessoa está sentindo, se colocar no lugar das pessoas, até na angústia que as pessoas estão sentindo, que às vezes alguém vai para a reunião revoltado, mas a gente tem que tentar entender o porquê, para daí a gente tentar ajudar a mostrar que existe um caminho. Né? Eu acredito num caminho e vou trabalhar sempre que as pessoas também acreditem. Hoje o cidadão tem estado muito avesso à política. É muito difícil fazer hoje, o senhor sabe muito bem disso, como que é tirar uma pessoa de dentro de casa para uma reunião política. Mas qual a importância da participação popular nas decisões políticas? Primeiro, a questão de responsabilidade. E eu digo isso porque muitas vezes as pessoas vêm falar assim pra gente: política não presta, não serve, a Câmara não tem que existir. E aí você pergunta: você lembra quem você votou? A pessoa: não. Você elegeu? Não sei. Então, assim, a gente tem que ter um senso de responsabilidade com o nosso voto também. Quando você coloca um representante lá, a gente tem que acompanhar o trabalho. Né? A gente vê que tem um percentual enorme de pessoas que ainda pegam um santinho no chão no dia da eleição e votam porque pegaram a santinho que tem a cor mais bonita. Bonito, esse cara aqui é bonito, vou votar nele. Isso aí a gente está ajudando a mudar a realidade de alguém elegendo representantes que a gente não tem contato, que a gente nunca perguntou nada, que a gente nunca procurou saber nada sobre a vida dele. Né? E na reunião é importante porque a rede social ela é um grande canal de comunicação, ela é muito importante. Porém, nada substitui o olho no olho. Né? Nada substitui você estar ali e poder fazer uma pergunta para a pessoa, falar: olha, esse ponto aqui, como é que você vai trabalhar? E ver se tem verdade. Porque hoje, gente, qualquer pessoa pode gravar qualquer coisa e colocar na rede social, não quer dizer que ele vai fazer. Não quer dizer que ele não tenha planejado um texto e esteja lendo ali o que está sendo falado. Então é importante as pessoas participarem desse movimento. Eu sei que é difícil, gente, acreditar. Eu sei que é muito frustrante para muita gente ter passado por várias decepções ao longo da vida com relação à política. Mas a gente tem que continuar acreditando, a gente tem que continuar se comprometendo. A gente quer um futuro melhor para os nossos filhos, netos, para as nossas famílias. A gente quer poder ver as pessoas no noticiário dando notícias boas. Sabe, um menino que saiu lá numa cidade onde o pessoal dizia que não ia conseguir, que conseguiu ir para a NASA, conseguiu se tornar um engenheiro, conseguiu alcançar um objetivo. Ao invés da gente ver só coisas às vezes ruins, de insegurança, ou a pessoa que foi para o hospital doente não conseguiu um atendimento. Então a gente só consegue as coisas juntos. Olha, eu fiz um movimento para conseguir o centro de referência do autismo lá atrás. A gente não estava conseguindo, eu fiz um movimento nas minhas redes, o pessoal apoiou. Essa mobilização correu a cidade.
De tal forma que o governo 2 semanas depois foi lá, Eduardo, como é que é isso aí? Vamos fazer acontecer. Então, quando a gente junta as pessoas, as coisas acontecem. Né? E a gente precisa provocar essa união. Hoje, no Brasil, com toda a discussão política que tem, as pessoas estão se dividindo, né? As pessoas estão brigando. Independente do lado ideológico, a gente tem pautas que tem que convergir. Né? Todo político no Brasil tem que defender a saúde pública de qualidade, tem que defender que a segurança funcione. Porque se eu não garanto segurança e saúde na hora da dificuldade, eu estou garantindo o quê? Segurança para você poder dormir em paz. E saúde para você saber que está doente, você vai ter o acompanhamento devido e um cuidado mínimo por parte do governo. São coisas básicas que tem que ser papel de todos os políticos abraçarem. Né? Então, assim, essa é uma mensagem que nós temos que deixar para aqueles que estão avessos, que não estão participando do processo, de que participem, de que atuem junto com a gente, que a gente pode fazer muita coisa juntos aí. Bacana. E agora nós estamos chegando quase ao término do nosso bate-papo aqui. Rapaz, mas foi rápido. Pois é. Caramba. Qual seria uma qualidade que todo político tinha que ter? Uma qualidade? Não vou falar honestidade, porque honestidade eu acho que todo mundo tem que ter, né? Vira Não um clichê, político, né? Não, não político, acho que todas as pessoas, né? Político, eu acho que isso aí é pré-requisito, né? Mas eu acho que uma qualidade eu acho que essa questão da escuta é algo muito importante. Esse compromisso em ouvir. Hoje eu vejo muito político que é sabichão. Eu sei tudo, não preciso ouvir ninguém, a minha opinião é que vale e é isso. Eu acho que não. Eu penso que a gente precisa de políticos que tenham mais essa característica de buscar representar as pessoas de verdade. E para eu te representar, eu preciso te ouvir. Eu preciso saber o que você está sentindo, eu preciso estar perto de você, eu preciso ter algum tipo de contato com você. Você vai conseguir falar com todo mundo, como político? Talvez não. Mas se você conseguir falar com muitas pessoas, tenho certeza que você vai estar representando melhor elas. Então acho que essa é uma qualidade que os políticos deveriam ter. E qual seria um defeito que deveria acabar na política? Não nos políticos, mas na política. Eu falei do pré-requisito honestidade, né? Então eu vou falar com honestidade, porque a corrupção é um grande mal no nosso país. Né? E ela drena os recursos e tudo aquilo que o Estado acumula para investir para melhorar a vida das pessoas. Então, para você garantir ali que um serviço público funcione, você precisa de recursos para isso. Você precisa de políticos comprometidos com as coisas certas. Né? Então, eu acredito que combate à corrupção é um ponto fundamental e a honestidade é um pré-requisito. Então, o político que não é honesto, para mim, ele não tá no lugar certo. As pessoas que não são honestas já não são pessoas que precisam rever seus conceitos, digamos assim, né? Mas na política, ainda mais. Deputado Eduardo Pedrosa, qual é o sonho que o senhor tem para o Distrito Federal? Meu sonho é ver o DF avançando ainda mais, né? Eu falei do Hospital do Câncer. Se eu pudesse colocar uma pauta que eu gostaria de ajudar a realizar, uma delas é essa. É chegar um dia lá e ver um Hospital do Câncer funcionando, atendendo as pessoas que precisam desse atendimento, como funciona o Hospital da Criança hoje. Se fosse materializar um projeto, talvez fosse esse, né? Chegar nas cidades, ver o centro de referência do autismo, cada cidade com seu centrozinho, atendendo a população. A gente vê os hospitais funcionando, os médicos trabalhando, a população sendo atendida. A gente às vezes imagina algo ideal que não vai acontecer da noite para o dia. Né? Mas a gente tem um sonho de ver o Distrito Federal como um lugar onde todo mundo olha e fala, eu tenho muito orgulho de morar aqui e aqui eu sinto que o Estado cuida de mim. Né? Porque nós moramos num lugar que é maravilhoso, né? O DF é maravilhoso, Brasília é maravilhosa. A gente precisa mostrar que a capital do nosso país, onde a gente deveria ser referência em tudo, é referência nas coisas. Né? E para isso só com muito trabalho e dedicação. Então, são vários sonhos que eu tenho que se somam e fazem um grande sonho de ver um DF melhor. O senhor é um deputado jovem. E vamos dizer, e aí o senhor que vai avaliar isso, é uma avaliação íntima, que lá na frente, no tempo que o senhor entender que o senhor vai sair da política. Decidiu, eu vou pendurar a chuteira, vamos dizer assim, vou aposentar. Qual seria um legado que o senhor ia olhar para trás e falar, deixei isso aqui? Eu falei do Centro de Referência do Autismo, falei do Hospital do Câncer, de alguns outros projetos que a gente, do Hospital de Doenças Raras, né, funcionando. São coisas que eu gostaria de ver funcionando, mas a saúde pública, a educação melhor, acho que botaria aí
vários legados que eu gostaria de deixar. Citei esse, que esse eu consigo materializar de uma maneira mais fácil. Mas em linhas gerais, e pensando não em estruturas físicas, eu gostaria de deixar um legado para que os jovens que estão hoje desacreditados da política ou que estão distantes da política, para que eles participem da política, para que eles se engajem, para que eles acreditem, para que a nova geração que está vindo ajude a mudar o Brasil para melhor, continue acreditando e unindo as pessoas. Como eu falei, eu entrei na política muito novo, perdi minha primeira eleição, muita gente dizia para eu sair, para eu não continuar, falavam que eu não ia conseguir ganhar, eu continuei acreditando, né? E continuei lutando muito para isso, trabalhei demais da conta para conseguir ter meu primeiro mandato. Depois trabalhei muito para conseguir renovar meu mandato, mesmo diante de várias dificuldades, né? E continuo trabalhando muito para cada dia entregar mais coisa e conseguir continuar avançando na política, principalmente para que essa turma que está chegando agora, que às vezes não acredita, ou que acha que vai servir de trampolim para os outros, então possa acreditar, né? Possa trabalhar, possa entender que cada degrau é um degrau vencido, né? Igual eu falei, eu perdi uma eleição. Eu podia ter olhado e falado, isso aqui não é para mim, não. Eu usei como combustível. E falei, olha, foi uma etapa vencida. A próxima etapa vai dar certo. E foi avançando. Tem gente que leva uma eleição, tem gente que leva 2, 3, 4. Tem deputados na Câmara, tem um deputado específico, que eu estava um dia no plenário com ele, e ele falou para mim assim, Eduardo, eu já trabalhei aqui. E eu cheguei aqui e olhei agora para esse local, e eu me lembrei de mim quando eu vim aqui criança, quando eu era ainda bem mais jovem, que eu trabalhava aqui na Câmara, e eu trouxe meu filho, né? E a gente tirou uma foto ali naquele lugar. E hoje eu estou aqui com meu filho grande do meu lado, né, tendo a oportunidade de entrar como deputado 5 eleições depois. Ele continuou acreditando, ele continuou trabalhando, e ele teve a oportunidade de chegar e representar a sua comunidade. Então, seja uma eleição, seja de primeira, ou seja 5 eleições depois, as pessoas que querem mudar o país ou que querem fazer algo grande, elas precisam ter muito compromisso e resiliência, né? E o que a gente espera é que os jovens tenham isso. Algum assunto específico que a gente não tratou, que o senhor queria trazer aqui, que é importante para que as pessoas saibam que o Eduardo Pedrosa trabalha com isso? Eu acho que assim, acho que a gente falou aqui sobre educação, falou sobre saúde, falou um pouquinho sobre infraestrutura. A gente tem feito um trabalho muito forte contra a violência, no combate à violência contra a mulher. Eu tenho muitas leis, eu sou deputado com mais leis na história da Câmara nesse sentido. Participei da CPI do feminicídio e tenho tentado de alguma forma também levar essa mensagem de que os homens, eles podem e devem lutar para que as mulheres sejam respeitadas. Porque muitas vezes a gente fala assim, precisa de mulheres na política. Concordo, a gente precisa de mais mulheres na política. Porém, os homens que estão na política também têm que se levantar para defender as mulheres, para defender as crianças, para defender os nossos adolescentes. Hoje a gente tem tanto caso de abuso contra a mulher, contra a criança, o adolescente, e a gente tem que combater isso, sabe? Eu quero que o Distrito Federal seja um lugar onde quem fizer algo violento contra uma mulher, contra uma criança ou contra um adolescente, pague pelo que ele fez. A gente tem mania de falar que é muito bonito o discurso, que a gente tem que ter mais escolas e menos presídios. Mas se precisar ter muito presídio para botar todos esses vagabundos na cadeia, que a gente tenha muitos presídios para botar esses caras na cadeia, para mostrar que quem faz algo errado paga pelo que fez no nosso Distrito Federal e no nosso país. Porque o que está acontecendo hoje é que a impunidade ela tem reinado. E isso tem, assim, me incomodado muito. Quando a gente chega e vê relatos, igual eu vi outro dia, da pessoa, fui na delegacia, aí fiz a ocorrência, levaram o cara para a delegacia, antes mesmo do policial sair, o cara já estava lá na rua, solto de novo. Como a gente viu o caso essa semana lá na Ponte Alta, de 2 pessoas que perderam a vida, que o cara tinha diversas passagens para a polícia, tentativas de homicídios, né? Um homicídio contra um parente, coisas assim, aberrações, mais de 17 passagens, se não me engano. E ele estava na casa dele, normal, né? Ali, um ato de violência, pegou uma arma, tirou a vida de 2 pessoas, né? Por que será que essa pessoa estava solta? Já tinha um homicídio, tantas ocorrências. Eu não me conformo com isso. Eu fico revoltado com esse tipo de coisa, eu acho que isso a gente tem que mudar. E por último, um assunto que eu queria falar aqui também, já estou até aproveitando a oportunidade, desculpa estender o tempo. O que é isso? Mas é um tema que tem me incomodado muito, com relação ao INSS. O que eles têm feito com a população no nosso país. É revoltante. Nós precisamos de uma reforma do INSS, desse órgão.
Teve a questão lá dos roubos, né, das pessoas idosas, né, daquilo que aconteceu, que é um absurdo, que tem que ser investigado, as pessoas têm que ser punidas, mas também tem uma questão cotidiana do que faz com a população quando vai tentar um benefício. Em especial as pessoas com deficiência ou com algum filho que precisa de um BPC Loas, por exemplo, que passam meses para conseguir uma perícia. Quando consegue essa perícia, tem perícias negadas. É um processo humilhante, degradante, de gente que precisa. Aí você faz conta, a pessoa com R$ 1.600 tem que pagar comida, aluguel, tem que conseguir para a família ali, às vezes pagar uma terapia para o filho, coisas básicas. Né? Quando você faz conta, é completamente insuficiente. O recurso tem 2, 3 filhos, você imagina. Aí a pessoa vai empreender porque tem que tentar agregar um recurso, vai lá e perde o benefício. Aí já fica com medo, porque fala, vou ficar 6, 7 meses para conseguir recuperar o benefício, então calma aí, eu não posso fazer nada aqui, eu tenho que viver com isso e ponto final. As pessoas estão aprisionadas hoje no INSS. A gente tem que rediscutir esses benefícios, né, para transformá-los em algo que dê mais oportunidade para essas famílias viverem bem, terem qualidade de vida e também para que elas não tenham que passar pela humilhação que elas passam hoje nesse órgão que, me perdoe a palavra, mas hoje tem só maltratado, pisoteado e humilhado a nossa população. É algo frustrante ver o que eles fazem com as pessoas. Eu fico revoltado. Porque chega cada relato pra gente de mães atípicas, de famílias lá, que eu fico coração partido. Então a gente precisa discutir isso no nosso país. Nós temos gente aí que está há 20 anos recebendo Bolsa Família, que podia trabalhar e o governo não faz nada para fazer um pente fino. Mas vai lá agora criar mais burocracia, igual estão criando aí, que tem que ter uma visita na casa, mais não sei o que e tal, para conceder um BPC Loas para pessoa com deficiência. Pô, pelo amor de Deus. Sabe, que país é esse que nós estamos vivendo? Que os valores estão completamente invertidos. As pessoas, a população fica abandonada dessa forma. Porque na hora da maior dificuldade você não consegue um benefício, um negócio mínimo, ali para garantir o sustento dos filhos. A gente vê gente sendo despejada, sabe? Então, assim, eu queria deixar essa mensagem também. É uma coisa que eu gostaria que mudasse no Brasil. Vou trabalhar para que isso mude. Tenho falado com todos os possíveis candidatos a deputado federal. Gente, abracem essa pauta, abracem essa causa, porque só um movimento nacional vai fazer com que isso mude. Hoje eu sinto que existe uma passividade muito grande da população. As pessoas estão aceitando tudo que está acontecendo de uma maneira muito passiva e muita gente sofrendo. Parece que o pessoal já desacreditou de que dá para mudar alguma coisa. Né? Mas nós vamos continuar acreditando e lutando. Deputado, agradeço aqui todos os seus esclarecimentos, a sua fala, por ter aceitado estar conosco aqui no DF em Pauta. Fica muito satisfeito com tudo o que foi dito aqui. Foi muito bom todo o nosso bate-papo aqui e quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa, que estiveram juntos, que deixaram o seu like, que se inscreveram no nosso canal e contamos com vocês. Continuem acompanhando as nossas redes sociais, sempre trazendo novidades, informações, mas sempre com credibilidade e verdade. DF em Pauta fica por aqui. Meu muito obrigado a todos e até mais.